Aí, irmãos, o que vai acontecendo? As víboras vão sendo despertadas por causa do fogo de Deus no nosso espírito, e ao serem despertadas, todo aquele esquema vai caindo por terra, e a glória de Deus tomará conta da tua casa, do teu coração, dos teus filhos, não importa a idade que eles têm. Tem uma palavra do Espírito de Deus para o teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é viva e poderosa. Quero repartir esta palavra com a igreja, com os teus filhos que o Senhor reúne aqui nesta noite. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor envia a palavra e nós somos curados, sarados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Antes de você abrir no texto, irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte: aquela oportunidade que você teve e não aproveitou, não entrou por aquela porta, não abraçou aquela oportunidade que Deus deu, ela passou. Mas você está vivo, meu irmão, viva, minha irmã, você está aqui nesta noite. Por um momento hoje eu estava refletindo, irmãos, acerca das oportunidades que Deus deu em todo esse tempo. E todos nós somos pecadores, somos falhos, pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus, salvos por Ele. Temos o nome no livro da vida, nenhum crédito a nós, tudo graça de Deus. Então o Senhor deu na nossa trajetória, irmãos, muitas oportunidades de trazermos pessoas à igreja, e fomos sensíveis à voz do Espírito. Oportunidade, irmãos, naquele tempo fazia muito frio de nós estarmos vindo na escola bíblica. A gente usava japona naquela época, os filhos eram pequenos e eles vinham com alegria. Hoje o Tiago falava para mim: pai, lembra que o Bruno até chorava que o senhor acordar ele cedo para vir na escola bíblica. Falando de oportunidades. A oportunidade que Deus me deu de conhecer a pastora, quando eu tinha decidido que não ia namorar mais ninguém. Eu não fui namorador não, irmãos. Vocês já pensaram alguma coisa aí, né? Não fui namorador não, só 3. Ela foi a 4ª. Quadrangular é assim, tá bom? Tudo namoro edificante, irmãos. Graças a Deus. Falando de Jesus, exortando, enquanto o entendimento que eu tinha na época, quando enroscar, não tem não. Não quer servir a Jesus, eu estou saindo fora. E quando eu disse que ia aguardar no Senhor, aí veio a pastora. Nos casamos, já faz 44 anos tudo isso. Nossos filhos nasceram e pediam para vir na igreja e foram consagrados para Deus e vinham na escola bíblica. Nós sempre trouxemos muita gente para a igreja, e a pastora dirigindo lá no Arco-Íris, aqui na Rua 8. Eu estou falando, irmãos, que quando você não aproveita aquela oportunidade, ela passa. E a frustração fica, a tristeza fica, mas Deus é bom. Aí nós vamos caminhando, irmãos, e percebendo que ou nós estamos em Efésios 4:30, ou nós estamos em Efésios 5:18. Quando nós estamos em Efésios 4:30, lá está escrito: para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Fomos selados com o Espírito Santo. Ninguém é salvo porque merece, ninguém é salvo porque o cabelo é longo, ninguém é salvo porque tem uma carinha de santo. O homem, todos pecaram, destituídos, todos nós estávamos da glória de Deus, mas só fomos salvos por Ele. Então lá está escrito: não entristeçais o Espírito. Quando a gente não tem uma vida de oração,
quando a gente não busca conversão diária, quando nós ficamos apáticos e a gente vem congregar obrigado e durante a semana a nossa mente vai longe, pensamos um monte de coisa que não deveríamos pensar e conversamos e ficamos faladores e entramos em roda de escarnecedores, aí depois o Espírito Santo nos convence, é uma roda de escarnecedor, a gente pede perdão, de repente continua tudo do mesmo jeito. O que eu quero dizer, irmãos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, então nós não estamos sensíveis à voz do Espírito, vai levando aquela vida trôpega, entende? Falando mal, aquela vida trôpega, ou eu e você, eu sou o primeiro da fila, nós estamos em Efésios 4:30, ou nós estamos em Efésios 5:18, cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas cheios do Espírito. Porque muitas vezes, irmãos, o problema é espiritual. Você pode olhar a conta bancária, está tudo bem, e você olha e fala, nossa, quantos bens eu tenho, obrigado, Senhor, mas existe um problema ali, ó, um problema no casamento, um problema com os filhos, está difícil, e você não consegue, você compra mais presentes para tentar ver se resolve aquilo, não resolve. Por quê, irmãos? Porque nós estamos entristecendo o Espírito Santo pela nossa falta de oração, pela nossa distância da palavra, pela nossa maneira de levarmos as coisas de Deus. Então a gente não tem discernimento. O que está acontecendo aqui em casa? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? Aí quando nós vamos para Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Se deixe encher do Espírito. Aí nós começamos a ter uma visão espiritual. Começamos a enxergar o cônjuge como nunca enxergamos. Começamos a enxergar os filhos. Começamos a enxergar, Deus começa a mostrar pelo seu Espírito, porque eu e você entramos numa fase de embriaguez espiritual. Aí nós vamos compreendendo e tudo aquilo que até então estava escondido, ações do inimigo, esquemas do inimigo, tudo aquilo é lançado por terra no nome do Senhor Jesus. Falando de Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus. Falando de Efésios 5:18, bem pertinho. Não se embriague com vinho, no qual a devassidão contenda, mas enchei-vos. Aí eu quero fazer uma aplicação com vocês e não vamos esquecer nunca mais isso, porque é a palavra de Deus. Atos capítulo 28. Quantas vezes, irmãos, em aconselhamento, em visitas, a pastora, a pessoa dizia para nós assim, olha, parece que está tudo bem aqui, mas não está. O casamento não está legal, olha os filhos, olha a reação dos filhos. Parece que quanto mais humanamente vai fazendo, vai piorando. Aqui tem um acontecimento literal, irmãos, que traz uma lição espiritual. Está escrito aqui, Atos 28, capítulo 3. No capítulo 27, o naufrágio. Depois você lê. No 28, eles estavam numa ilha, chuva, muito frio. Quero ler só o verso 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Imediatamente um julgamento veio sobre eles, Vou ler o 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. E o texto vai continuar dizendo que Paulo sacudiu a víbora no fogo e ela foi destruída. Espiritualmente. Nós não sei o que acontece. Até orando, jejuando, ainda não entendi. Falta discernimento. Por que falta?
porque estamos entristecendo o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus está ali na vida do salvo, do regenerado. Mas aquele salvo, aquela pessoa regenerada, está parada nas coisas de Deus. Está parada, achou que está bom. E ali ela perde o discernimento, perde o tato, e perde a visão espiritual, a caminhada de corpo de Cristo. E a víbora está ali. Satanás, com seu esquema, está ali, dentro daquela casa, naquele contexto. E aquela víbora que foi despertada por causa do fogo, esta ação do inimigo, que está na casa, que está nos corações, porque está entristecendo o Espírito Santo, e não é para entristecer, é para falar em salmos e cânticos espirituais, é para se encher do Espírito, se deixar se embriagar pelo Espírito. Por que não está acontecendo isso? O esquema do inimigo está ali. De repente uma discussão sai e não tem pé nem cabeça aquela discussão. De repente na vida íntima as coisas estão complicadas. E por aí vai, irmãos. Então é necessário ter, irmãos, o fogo do Espírito Santo. Quando o fogo de Deus atinge a minha vida, a tua vida, nós conseguimos enxergar. Quando o fogo foi manifesto, irmãos, aqui, muito frio, chuva, gravetos, uma fogueira para a gente se aquecer. Então, quando Paulo vai levar aquele graveto, a víbora veio e pensar, esse homem é assassino, mas ele sacudiu aquela víbora no fogo. Ou seja, o fogo, o mesmo fogo que despertou aquela víbora escondida, este mesmo fogo a destruiu. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, o mesmo fogo, Espírito de Deus, na minha vida e na tua vida, que vai mostrar o que está acontecendo. Vai mostrar o que está acontecendo. Por quê? Porque meu coração está ficando abrasado. Eu já estou lendo a Bíblia. Eu aconselho você, eu recebi esse conselho e eu achei bom, irmãos. Aconselho você a ler todos os dias 4 capítulos da Bíblia. 4. Comece em Mateus. Mas eu terminei os 4, minha mente fugiu. Volta lá de novo. Vai lendo. Sabe por quê, irmãos? A gente acorda de manhã, a gente enfrentar um mundo terrível, enfrentar os dardos do inimigo, vamos lidar com situações difíceis, lá no teu trabalho, tudo muito complicado. Então nós temos que ter a nossa mente, irmãos, cheia das coisas de Deus, o nosso coração cheio da coisa de Deus. Leia 4 capítulos por dia, ore ao Senhor. Irmãos, a vida vai ser muito melhor do que tem sido. Talvez você diga, pastor, não, eu tô no rio do Espírito, como cantamos aqui, glória a Deus por isso, irmãos. Mas a grande maioria está raso, muito raso, por isso não tem discernimento, porque tem que entristecendo o Espírito Santo. Se eu entendo como é mesmo que Efésios 5,18 é um mandamento, imperativo, não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, então eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me lançar aos pés do Senhor. Enche-me, Senhor. Mas que cheio quero estar, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Aí eu vou para a palavra, 4 capítulos. É só uma receitinha, pode ser mais, não sei. Aí, aquele dia vai ser diferente. A palavra de Deus está dentro do meu espírito. Aí, irmãos, nada vai ficar escondido do inferno. Nada do inimigo ficará escondido dentro da tua casa, esquemas na vida dos teus filhos, porque o nosso Deus revela todas as coisas, irmãos. Ele vai revelar. Ele vai mostrar. Aquela mãe vai ter um sonho, aquela mãe vai acordar, e quando ela for orar, o Senhor vai mostrar claramente o que está acontecendo com o coração dos seus filhos. Ah, obrigado, Senhor. E ela vai estar orando, e vai estar sendo um instrumento, aconselhando, sendo um instrumento de Deus. E o que vai acontecer, irmãos? O Senhor será glorificado, e as coisas não ficarão na monotonia, o dia a dia vai ser diferente,
Porque o Senhor, está escrito lá em Levítico, que a chama, irmãos, o fogo deveria arder sobre o altar continuamente, não podia se apagar aquela chama, tinha que tirar as cinzas e colocar mais lenha, a chama deveria arder continuamente sobre o altar, e o altar é o nosso Espírito, irmãos, o altar é o nosso Espírito, Ele nos resgatou pela sua graça. Aí nada é difícil, irmãos. Tem um pregador de rua em São Paulo. Pregar na igreja é uma coisa, pregar na rua é outra coisa. Eu vi ele pregando esses dias. O rapaz partiu para cima dele, irmãos, para dar um safanão nele. Ele deu uma desviada ninja assim, estendeu o dedo em direção do moço, pregou a palavra. Uma outra moça, acho que estava até possessa, querendo barrar a voz dele, e ele na autoridade do Espírito Santo. Os pregadores de rua, e foram chamados para isso, e estão fazendo aquilo que Deus manda. Não estou falando de fanatismo, não estou falando de algumas coisas que acontecem. Irmãos, no meio de povo de Deus acontece um monte de coisa, mas Deus sabe os que são seus, Ele conhece os que são seus. Então eu lanço essa pergunta: o que é que até o momento estava estranho que você não detectou? Essa noite eu orava a Deus. Nessa tarde eu orava a Deus. O Senhor colocou uma impressão no meu espírito esses dias. Um pouco antes Ele colocou outra impressão. À medida, irmãos, que Deus vai colocando, eu tenho procurado ir adiante, obedecer, avançar. Porque o nosso Deus é dinâmico, o nosso Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme, não dormita. Nosso Deus está acima de uma bandeira denominacional, Ele está acima dos esquemas, Ele está acima de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está presente aqui nesta noite. E Ele quer sarar a minha vida e a tua vida. Porque Ele quer mostrar aquilo que nós não sabemos, porque estamos entristecendo o Espírito Santo. Vendo aquilo que não deveria ver, ouvindo aquilo que não deveria ouvir, namorando jugo desigual, por aí vai. Paulo estava cansado, irmãos. Frio, chuva. Mas Deus já tinha visitado ele dizendo: ninguém vai morrer, 276 pessoas. O barco vai arrebentar nas pedras, mas ninguém vai morrer. E ele foi pegar os gravetos para colocar a víbora. Por quê? O fogo foi aceso, a víbora despertou e veio na mão do apóstolo. Ele estava dentro da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, já tinha tido o sonho, a visão lá, que ninguém ia se perder, só o navio, e chacoalhou e ela morreu. Todas as ações do inimigo cairão por terra. Cairão por terra por causa da revelação do Espírito Santo no teu espírito. Não temos tempo a perder, irmãos. Cada oportunidade. Nós começamos, irmãos, a Casa de Paz, eu e a pastora estamos ali no vizinho. Pouco tempo saiu uma confusão lá. Eu falei assim, bem, você ora daqui que eu vou lá no quintal. Confusão. Ah, tá. Demônio isso. Eu fui no quintal, no muro de divisa, estendi a mão. Em nome do Senhor Jesus, toda obra diabólica, todo demônio que se levante, a pastora olhando para dentro de casa. E a coisa estava caindo por terra agora, em nome de Jesus. Sem sapatear, sem gritar, sem nada. Fez assim, irmãos, ó. Que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Por que eu me levanto todo dia mal-humorada? Vai buscar a Deus e as coisas vão melhorar. Por que eu sempre tenho esse pessimismo? Porque parece que eu olho para os meus filhos e parece que eu só enxergo problema neles. Seus filhos são bênção de Deus, herança de Deus. Os nossos filhos são bênção de Deus, herança de Deus.
Quando o coração está inflamado, irmãos, tem revelação. Quando o coração está inflamado, Efésios 5,18, se deixa embriagar. Se deixa embriagar, ó Espírito, se deixa embriagar, esquece o relógio, vou para a palavra, esquece um monte de coisa que enrosca a nossa vida, eu vou para a palavra, aí o Senhor vai dando revelação, eu vou enxergando, eu devo enxergar, eu vou vendo o que eu não via, e aí a libertação vem, a cura vem, a casa muda, os filhos se convertem a Jesus, e o casamento no casamento existe cura. O Senhor está. O Valmir contou algo para mim esses dias. Eu trabalhei com moço na década de 70 e lá eu evangelizava todo mundo, irmãos. Sempre com material evangelístico no bolso. Evangelho de São João, da Liga de Testamento de bolso. E quando eu evangelizava esse moço, ele falava assim, ele era bem sarrista, né? Sarrista, um moço bonito, né? E o galã na época, né? Sempre de coletinho e tal. Eu falava de Jesus para ele, que Jesus ia voltar. Minha pregação era essa. Se você tiver encontro com Jesus, ele vai marcar a tua vida, ele vai voltar e você vai estar com ele. Senão, condenação eterna. Sabe o que ele falava para mim? Eu lembrei disso, Valmir. O Valmir conheceu um membro da igreja dele. Hoje ele é pastor, irmãos. Sabe o que ele falava para mim? Quando esse Jesus seu voltar, eu vou ficar com um estilingue debaixo da nuvem. Ele falava isso para mim, irmãos, eu lembro. E quando esse Jesus apareceu, pá! Ele queria me tirar da bênção, ele queria me tirar do alvo. Eu dizia assim para ele, Mário, o nome dele é Mário, Mário, não importa o que você venha falar, ele vai voltar. Esse moço conhece uma moça, anos na frente, se casa com ela, hoje ele é pastor de uma igreja aqui no Porto. Eu nem sabia que ele era pastor. Porque eu já encontrei com ele na rua, ele falou assim, você lembra que eu falava para você? Eu falei, lembro. Hoje eu estou servindo esse Jesus que eu queria usar um estilinho. O mundo é assim, irmãos. Não perca a bênção por causa do mau humor dos outros. Não perca a bênção por causa dos ataques. Jesus foi atacado de toda maneira. Ele dizia assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Interessante, irmãos. Tem pessoas que trabalharam comigo, eu já disse isso aqui, e gente lá de trás que está voltando no meu caminho. Ele mexe, eu encontro um. E a oportunidade é Jesus. O Senhor nos cura esta noite, irmãos. Eu preciso do fogo do Espírito. Nós precisamos do fogo do Espírito. Eu termino dizendo, o moço do profeta, auxiliar do profeta, junto com o profeta, e os seus olhos tinham visto muita coisa. Ele sai da cabana, meu Senhor, vocês conhecem a passagem. Estamos perdidos. Ele enxergava. Faltava visão espiritual. Quando nós estamos em Efésios 4:30, nós não temos visão espiritual. Somos salvos? Somos. Fomos regenerados pelo Espírito, mas paramos no tempo e achamos que nós somos um bambam. E achamos que, irmãos, eu fiz seminário, e louvo a Deus pelo seminário, pela vida do pastor Kleber, e outros pastores eu louvo, mas tinha tanta pompa lá dentro, entendeu? Que eu falava, Deus, agora, não, eu sou seminarista, e daí que você é seminarista? Sabedoria por sabedoria gera arrogância, soberba. Meu Senhor, vamos perecer. Qual foi a palavra do homem? O homem de Deus, cheio da glória de Jeová no seu espírito. O seu moço, o seu ajudante, ele não entendia, ele dava aquém. E aí, de repente, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E que o homem de Deus falou, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Os olhos foram abertos. E o que ele viu, irmãos?
O exército de Deus naquele lugar. Os reis que se levantam, né, e ficam dizendo isso e aquilo, porque agora eu vou apertar o botão, o coreano lá, aquele baixinho, gordinho lá, que se ele não tiver um encontro com Jesus, ele vai para o inferno. Pouco tempo os cristãos estavam reunidos numa... O Everton mandou esse vídeo, Everton, e faz pouco tempo mesmo, eu fui ver, faz pouco tempo. Eles estavam numa reunião como essa, irmãos. Chegaram lá o pessoal, porque só ele deve ser adorado, o pai dele, o avô dele, Quem manda é Deus, irmãos, quem manda é Deus, não é presidente da Rússia, não é esse, não é aquele, quem manda é Deus. Aí foi lá, irmãos, pela permissão de Deus, matou todos eles lá. Eu vou acabar com essa praga. A igreja cresce cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O número aumentou, porque a palavra de Deus não está presa. Onde ela chega, discípulos são feitos para o Rei Jesus. Abriu os olhos. O que ele viu, irmãos? O exército de Deus estava naquele lugar. Falta visão para a gente, sabe? Falta visão. A gente acha que sabe tudo. É como se eu olhasse no espelho e falar: ó Senhor, eu estou com 66 anos, embora a enfermeira falou que não passava de 50. Vocês ficam pensando que eu fico contando história. É verdade, irmão. Minha irmã estava lá, a pastora também. É a voz do povo. Já falei para vocês. É a voz do povo. Irmãos, Deus é bom. E eu e você precisamos da graça dele no nosso espírito. Sabe? Aí, irmãos, aquele trauma que eu fiquei do dia que a minha mãe faleceu, e vai lá, minha irmã estava junto, o Tiago estava junto, aquele negócio, eu falei: não quero ser operado na Unimed, não. Era bom que eu operasse no Santa Filomena, até perto da igreja. Aparecia na janela, já via a igreja aqui. Ou lá no São Rafael. Queridos, Deus foi tão lindo que eu fui para lá. Você entra, você vai, você sabe como que é, né? Você vai ali logo na recepção, daí já vem uma cadeira de roda, né, Thelminha? Para levar você até lá. Aí eu fui de cadeira de roda. Entra no elevador, desce, vai lá para os preparatórios, tá a mocinha falando comigo: estou levando o senhor. Senhor, a Mônica falou, ela falou assim: o senhor não é o pastor? Eu não lembro dela ter perguntado isso para mim. E vai. Irmãos, eu não lembrei de nada, em resumo, irmãos, eu não lembrei de nada. Ou seja, uma luta que eu tinha por causa daquela noite, tudo passou. Assim, ó. Porque quem está no controle é Deus. Então, chamo você. Comece a ler 4 capítulos por dia. Dobra o teu joelho e fala: enche-me, enche-me. Me dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Senhor vai começar a revelar. A tua casa está assim. Olha ali, ó. Esse distanciamento dos filhos, olha ali, ó. Aí, irmãos, o que vai acontecendo? As víboras vão sendo despertadas por causa do fogo de Deus, o nosso espírito, e ao serem despertadas, todo aquele esquema vai caindo por terra, e a glória de Deus tomará conta da tua casa, do teu coração, dos teus filhos, não importa a idade que eles têm. Aproveitemos a oportunidade, irmãos. Oportunidade. O Senhor vem falando comigo para dizer para vocês que Efésios 4:30 é uma decepção, é entristecer o espírito, é não entender nada do mundo espiritual. Naquele dia eu estava com o coração quente, eu estou subindo com o nosso carrinho lá em 2019 e veio no meu espírito assim: esse carro você vai entregar. Opa! Eu só ouvi que o coração estava quente. Tem hora que o coração fica frio. Demorei 2 meses para falar para o pastor: vai entregar onde? Aonde? Aí eu falei: bem, o negócio é o seguinte, aconteceu assim. Ele falou: você já sabe para quem que vai entregar? Eu falei: agora eu sei. Quem que é? O Josafá. Entrega já. Mas se eu estou, meu,
embrutecido. Pode ter o título de pastor, pode ter credencial, pode. Crente fica embrutecido. Eu não ia entender, eu estou citando um exemplo só. Eu não ia entender que o Espírito Santo estava dizendo: faça isso, faça isso. Graças a Deus que eu entendi. Mérito meu? Jamais. Então, quando o coração está incendiado, a gente entende fácil as coisas, sabe? A gente entende fácil. A gente sabe para quem vai orar, a gente sabe para quem vai levar provisão, a gente sabe para quem a gente vai levar aquela palavra, porque está incendiado. Porque está incendiado. Mas bastou se afastar, irmãos, ficamos defendendo doutrina de homens, ficamos estranhos, e tudo parece que está bem quando não está. Eu e você estamos em Efésios 4:30 ou Efésios 5:18? 5:18, o mal é detectado e cai por terra. Se não, que Deus te abençoe. Senhor, em alargar o teu Espírito, o meu, o nosso, porque Ele é maravilhoso. Venha o que vier, irmãos, estamos nas mãos do Senhor. Senhor.